Olá, pessoal do T7. Vamos ver algumas questões essenciais para a nossa prova trimestral, agora do segundo trimestre. O que é que vocês não podem deixar de estudar, entender e saber muito? Primeira coisa, a diferença entre frase nominal e frase verbal. Frase é todo enunciado que constrói significado. Então, por exemplo, a palavra silêncio, no contexto de um hospital, ela tem significado. Não preciso explicar, é necessário que se faça silêncio porque estamos tratando de pacientes. Isso é totalmente desnecessário. Ou seja, a palavra silêncio, nesse contexto, no contexto de um hospital, ela transmite informação, ela tem significado, é um enunciado, é uma frase nominal. Então, frase nominal é aquela que não carrega o verbo. Diferentemente da frase nominal, nós temos a frase verbal. Na frase verbal, o próprio nome diz, nós necessitamos da presença de um verbo. Temos aqui um exemplo, está, tudo bem, o verbo está. E a oração? A oração também é uma frase que se organiza ao redor de um verbo, em torno de um verbo ou de uma locução verbal. Presta atenção, isso é importante para você. Locução verbal é quando eu tenho dois verbos, mas que me passa um sentido, um significado. Nós utilizamos isso no nosso cotidiano. Por exemplo, vou sair para passear, quero falar sobre determinado assunto. Então, essas construções nas quais eu tenho dois verbos, mas passando um significado, eu chamo de locução verbal. Isso é importante para vocês para a prova, prestem atenção. Outra coisa que é importante sabermos é a questão do período. O período é uma construção que começa com a letra maiúscula e termina num ponto final. Pode ser num ponto final, um ponto de exclamação, um ponto de interrogação, né? Ele pode ser um período simples ou composto. Qual a diferença entre período simples e composto? No período simples, eu tenho apenas um núcleo verbal, que pode ser um verbo ou, lembrando, uma locução verbal. Eu tenho um período composto. O período composto, aí sim, eu preciso de dois ou mais verbos para que ele seja construído. Ele é composto por duas ou mais orações. Então, no período simples, eu tenho uma oração com apenas um verbo ou uma locução verbal. Já no período composto, eu tenho duas ou mais orações. E quais são os termos essenciais da oração? Sujeito e predicado. Quanto ao predicado, nós não vamos nos aprofundar neste trimestre. Estudaremos para frente o predicado verbal, nominal e o verbo nominal. O que nos importa agora é falar um pouco sobre o sujeito. O sujeito é aquele sobre o qual se fala em uma oração, né? Ele pode ser simples, composto, indeterminado, desinencial. Cuidado aqui. O sujeito desinencial também pode ser chamado de sujeito oculto, elíptico ou implícito. Qualquer uma destas terminologias se refere ao sujeito desinencial. E também temos o sujeito inexistente. Sujeito simples, apenas um núcleo. Cuidado, não é o fato de estar no singular ou no plural. Eu posso dizer, João foi ao estádio de futebol. João, sujeito simples. Ou eu posso dizer, milhares de torcedores foram ao estádio de futebol. Meu sujeito, milhares de torcedores. Núcleo do meu sujeito, torcedores. Sujeito composto é quando eu tenho dois ou mais núcleos. Então eu digo, João e Pedro foram ao estádio de futebol. João, um núcleo, Pedro, um segundo núcleo. Se eu tenho dois ou mais núcleos, eu tenho sujeito composto. Sujeito indeterminado. Este sujeito ele ocorre geralmente quando o verbo vem... Desculpe, o pronome vem na terceira pessoa. O verbo vem na terceira pessoa do plural. Um exemplo. Falaram sobre você durante o intervalo. Existe um sujeito, falaram, mas quem falaram? A resposta, eles, mas eles quem? Eu não posso determinar quem é esse sujeito. Então, se eu não posso determinar, eu tenho um sujeito indeterminado.
Outra forma da ocorrência do sujeito indeterminado é quando eu tenho a partícula ser como índice de indeterminação do sujeito. Por exemplo, conserta-se relógio. Quem conserta? O relógio não se conserta por si. Alguém pratica a ação. Mas esse é um caso mais específico, mais aprofundado, que veremos um pouco lá pela frente. Sujeito desidencial. Existe um sujeito que, embora não esteja expresso na oração, eu posso identificar. Exemplo, fomos à escola. Quem fomos? Nós. Nesse caso, embora não apareça na oração, existe um sujeito que é determinado, no caso aqui nós, e é chamado então de sujeito desidencial ou oculto, elíptico ou implícito. E um último caso é o sujeito inexistente. O sujeito inexistente ocorre nas orações voltadas para fenômenos da natureza ou estados da natureza. Exemplo, choveu muito durante a noite. Aí eu pergunto ao verbo, porque para eu encontrar o sujeito de uma oração, eu tenho que perguntar ao verbo. Pergunto, quem choveu? Não existe uma resposta. A chuva é um fenômeno natural. Então, nesse caso, eu digo que é um sujeito inexistente. Bom, basicamente, meus queridos, este é o conteúdo geral para a nossa avaliação trimestral do segundo trimestre. Espero que esteja ficando claro para vocês. Lembrando que é sempre importante estudar, retomar conteúdo, perguntar para o professor, fazer exercícios para que vocês apreendam de uma forma significativa esse conteúdo. Um abraço!